Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar sobre a poesia da sexualidade. Como foi dito na poesia anterior, a ideia é haver uma imersão cada vez mais profunda a respeito da sexualidade, dentro do que Deus nos permitir, é claro, dentro daquilo que convém observar. Lembrando sempre que observarmos essas coisas aqui não significa vivê-las, no sentido de que não é porque entendemos racionalmente algo que temos a capacidade de vivência. Quando eu falo, por exemplo, sobre Cristo, eu já dei os exemplos em outros momentos, vimos como que Cristo encarnado é de fato Deus encarnado, uma das pessoas de Deus, não o soberano Deus Pai, mas sendo da mesma substância que Deus Pai, fazendo tudo o que Deus Pai manda, se torna, portanto, um reflexo, inclusive, de Deus Pai. E quando nós temos que assumir que, de fato, é Deus encarnado, portanto, é como foi dito, eu sair do mundo da abstração e passar para o mundo palpável. Esse movimento, ele é necessário. Deus o faz não é à toa. O plano de todas as coisas não é à toa e não é como se Deus, sendo o ente glorioso, supremo, perfeito que é, mudasse de ideia. Todas as coisas estão inclusas em seu plano. E havendo a necessidade da vivência da plenitude do tempo e das coisas, para o pleno conhecimento, o pleno saborear de Deus, isso faz com que a fruta, a maçã, deixe de ser uma abstração, porque a maçã é uma fruta doce, arredondada, pode ser vermelha ou esverdeada, e que eu começo a dar características, materiais, mas que de fato estão puramente no campo da abstração, e passo a de fato colher essa fruta e comê-la, provar dela. Então, esse provar da fruta, quando ela se cristaliza na minha frente, ela encarna na minha frente e eu provo do fruto da vida, provo verdadeiramente do maná descido do céu. Deus, ele exemplifica através dele próprio, é claro, porque ele é o nosso exemplo máximo e, na verdade, o nosso único exemplo. Os santos são por consequência, mas só ele é o santo, e por isso o santo dos santos. E isso é replicável para qualquer... Ele é justamente a terra da terra, a vida da vida, a alegria da alegria, a bondade da bondade, a verdade da verdade, enfim. Ele é a maçã da maçã. Ele é a verdadeira concretude das coisas de fato. E, portanto, quando eu posso provar e ter do sabor, é só realmente provando em efetivo do fruto que eu sei o sabor, por mais que eu descreva, e é só passando por essa experiência de plenitude empírica, através de uma retidão da encarnação dessa empiria, é que eu posso passar a falar de uma experiência sobre o sabor. E, portanto, eu passo a ter sabedoria, porque a sabedoria se liga a sabor. E aí eu digo tudo isso por quê? Porque isso mostra a importância da nossa própria encarnação e da necessidade da retidão e da encarnação, de tal forma que cheguemos à plenitude do nosso próprio tempo, para que possamos, em efetivo, chegando na plenitude do nosso tempo, experimentarmos imagem e semelhança do que Deus é, porque tudo aquilo que Ele
vive, encarna e, enfim, nos dá como exemplo é o que ele é. O seu verbo é. E é só a partir daí que passamos a ser. Portanto, é só na vivência efetiva através de Deus, quando Deus me dá isso, porque o tempo da minha plenitude é dada por Deus Pai. É só a partir daí que eu vou saber em efetivo essas coisas todas que aqui são faladas. Então temos que ter esse discernimento de que aqui essa caminhada é uma observação e uma contemplação que não é a vivência de fato. Porque senão a gente começa a acreditar que justamente, contemplar as coisas é vivenciá-las, e não é. Porque a vivência apostólica de uma plenitude dos tempos em que se caminha com Deus de fato, e Deus nos ensina as coisas que se relacionam à própria iniciação, como já foi comentado, isso são outros 500. Então, tendo isso em mente, caminhemos, para que guardemos também isso em nosso coração. Assim sendo, a problemática e a poesia da sexualidade é que a sexualidade, quando nós olhamos para o homem e para a mulher, a maneira da completude é justamente através de uma observação cristalizada daquilo que se dá com o espírito e a matéria. O espírito e a matéria devem passar por uma união de eternidade, de aliança eterna, e por isso Maria é coroada. Porque em efetivo, independentemente de qual matéria seja, como seja, enfim, a grande questão não é ficarmos no mundo físico para sempre e as coisas serem como hoje conhecemos materialmente para sempre. Essa não é a questão. Esse não é o cerne. Isso é aparência. A grande questão é vivermos o que materialmente é dado por Deus para nós, através do nosso espírito, que também nos foi dado através de Deus. Sendo que o homem e a mulher passam pela possibilidade, ao se encontrarem, de viver isso em uma encarnação máxima, de realmente, no seu dia a dia, ter a possibilidade de observação disso, de como isso se dá. Só que desde sempre, não é de agora, é desde sempre, essa nossa relação é de queda e, portanto, ela é deformada. E mesmo antes, na antiga aliança, não era perfeito. Não era. E por isso os próprios casamentos não era de maneira individualizada. As pessoas, a gente acredita que dava certo e em muita medida dava certo, porque era o que precisava ser vivenciado, porque era um acordo coletivo e uma vivência coletiva de inconsciência geral. A partir da hora em que vamos tendo consciência individual através do processo de aprofundamento na matéria e dessa plenitude dos tempos em termos de atingir o fundo de uma vivência, então isso nos dá a possibilidade de acordarmos para a nossa individualidade dentro desse coletivo. E por isso já não é mais uma questão do povo escolhido. Ainda que o povo escolhido continue sendo o povo escolhido, mas nós passamos a ver que, efetivamente, o indivíduo precisa ser escolhido. E o indivíduo precisa passar por questões decisórias que são reflexos do espírito e da matéria. Como nós não temos uma evolução suficiente para isso, nós sofremos muito, justamente pela própria queda e porque, como já foi dito, naturalmente o processo é doloroso, é dolorido, é dor. Efetivamente é dor, desde sempre, dói.
Quando nós olhamos Adão e Eva, nós temos enfim, é importante que conservemos a figura, a imagem de Eva ser tirada de Adão. Porque isso mostra como que a nossa matéria, ela efetivamente vem do Espírito. Vem do Espírito. E a nossa renovação, através de Maria, porque ela é a nova Eva, assim como o Cristo Jesus é o novo Adão, principalmente por Deus Pai, Ele faz papel de novo Adão, mas é principalmente através do plano de Deus Pai. Então, com o cristianismo, com a efetivação do cristianismo, o que acontece é que Maria é uma matéria que nos é dada por Deus. Em efetivo, é uma matéria escolhida e separada por Deus, que efetivamente é imaculada. Ela efetivamente é esposa de Deus, por isso que ela é coroada. Escolhida desde sempre para isso, para que o plano se cumprisse. E de fato imaculada, e de fato virginal. E portanto, por isso passa a ser importante nós aos poucos compreendermos que a nossa matéria que nos é dada, e isso em todos os termos, os nossos corpos, o nosso mapa astrológico, o nosso nascimento e encarnação, enquanto Marias, que todos nós somos, em efetivo é uma vivência dada por Deus. E é por isso que aos poucos vai caindo por terra as questões de pagamento de dívida, karma e o nome que se dê, Essas coisas todas, é claro, tem uma passagem, é claro que, enfim, é um caminhar. Mas ao mesmo tempo, o paradoxal é que esse caminho é um caminhar que ao mesmo tempo é um movimento que se dá, mas que é como se estivesse contido. Então ele não efetua nada por si mesmo. E uma hora, por Deus, algo acontece. Então é sempre por Deus. E aí, por isso que ocorre o milagre da conversão, de realmente nos tornarmos uma nova pessoa completamente. E isso não é algo gradual. É efetivamente de uma hora para outra. Ainda que certas adaptações, e assim como o grau de exaltação também, de mudança e de vivência são diferentes, Mas em efetivo acordarmos para essa nova vida é algo abrupto. É como um desvelar de fato. Então, tudo isso nos mostra que, em efetivo, tudo que nos é dado em termos de matéria, quando nós estamos em Deus e vivemos para Deus e pela glória de Deus, para a glória de Deus, em louvor a Ele, dando graças a Ele, em efetivo passamos a ver que a matéria que nos é dada, ela é esposa de Deus. E nós, como observadores disso, vendo que estamos sendo Maria por, estarmos encarnados nessa matéria que nos é dada, mas ao mesmo tempo nos sabendo o espírito que observa isso e que tem ciência e consciência disso, nós também temos a dimensão de José, e aí se torna o nosso dever sermos castíssimos perante essa vivência. E por isso que dessa noção, dessa materialidade e dessa espiritualidade que estão casadas em nós, em todos nós, nasce Cristo Jesus.
nasce a possibilidade do filho, da alma. A alma se efetiva, ganha encarnação, palpabilidade. E Maria acompanha o tempo inteiro. Então, por isso que se diz que alma e corpo são indissociáveis, né? Não é porque o meu corpo seja a minha alma propriamente cristalizada em termos diretos. Só que o fato de andar junto, isso mostra como que o tempo todo Maria está junto de Cristo Jesus. Então, é através de Maria que as coisas podem ter início, inclusive. Por isso que ela está no primeiro sinal de Cristo, nas bodas de Caná, em que ele é o convidado e o noivo ao mesmo tempo. Porque nós temos que nos abrir para Deus, convidar Deus para que o próprio Deus, inclusive, celebre esse nosso casamento, porque Maria só se casa com José por Deus. Um casamento só se dá, só se efetiva enquanto casamento eterno por Deus. E ao mesmo tempo vermos que o nosso casamento não é com nós mesmos, é com Deus. Porque justamente, inclusive, tudo que nos é dado em termos materiais é por Deus que nos é dado. É por Deus. Deus nos dá a sua esposa para que possamos viver, para que possamos experimentar do seu Filho de fato e o nosso Cristo possa nascer, né? E nos tornemos um Cristo, uma Maria, um Cristo e uma imagem e semelhança de Deus de fato. Então, nisso nós aprendemos a lidar com essas coisas. O casamento serve para palpabilizar tudo isso. Porque no casamento, na relação, no encontro do homem com a mulher, e aqui nós estamos falando de coisas arquetípicas e retas, então eu não vou tratar de homossexualidade, né, transgeneridade, tudo isso fica fora daqui neste momento. Então, de maneira reta, quando o homem e a mulher se encontram, o que está representado, o que está cristalizado ali, palpavelmente em termos de vivência, é isso. É um encontro de espírito e matéria. E como isso tem graus, né? Então, é tanto de um encontro entre José e Maria, como um encontro entre Deus e Maria, que precisam ser uma coisa só. Por isso que tem que ser a vontade de Deus sendo feita. Se não é a vontade de Deus sendo feita, a coisa se deforma. É claro que nós, pecadores que somos, maculados que somos, não somos Maria em si mesma, não somos Cristo Jesus em si mesmo, não somos Deus em si mesmo, graças a Deus. E assim sendo, nós não iremos vivenciar as mesmas coisas que José, Maria, Jesus Cristo vivenciaram. Não haverá esse nível de retidão. José era castíssimo. O nosso espírito não consegue esse tipo de castidade. Mas nem os apóstolos. Nem os apóstolos. Então, é importante termos clareza disso. Porque senão nós começamos a nos cobrar coisas impossíveis. Por puro fanatismo, por psiquismo racional de achar que tem que ser de um determinado jeito e que não pode errar, portanto. Vamos errar e devemos nos permitir errar. Deus permite. Pessoas que não nos permitem errar são pessoas satânicas, tá? Quem queria que tudo fosse absolutamente sem erro era Satã Lúcifer. O plano de Satã Lúcifer é que a gente não tivesse livre-arbítrio, que a gente não tivesse liberdade de escolha. E Deus nos dá liberdade
Deus verdadeiramente possibilita que possamos escolher. Paradoxalmente, isso se dá através de próprio Satã Lúcifer, né? É isso que é maravilhoso. Deus é maravilhoso, cara. Deus é realmente, verdadeiramente perfeito. Os paradoxos divinos são estupendos. É um júbilo, de fato. É um júbilo. Então, nós devemos nos dar a liberdade de errar. Agora, isso não é permissividade, não é libertinagem, não é pode tudo. Mas significa sim que a nossa experiência ela vai ser inevitavelmente de queda. Então, isso significa que talvez antes de casar nós vamos namorar sei lá quantas pessoas. Ou talvez nem vamos chegar a casar. Vamos só ficar e namorar um e outro e vai parecer que Deus nunca trouxe a pessoa certa, ou sei lá. E também devemos lembrar, primeiro, que as coisas acontecem no tempo de Deus, não nosso. Segundo, que nós somos cegos e surdos. Os nossos sentidos são defeituosos. Então, mesmo que a nossa alma gêmea apareça na nossa frente, bata na nossa casa e fale, oi, Deus mandou eu vir aqui. Não quer dizer que nós vamos saber falar, ah, que bom você chegou, eu estava te esperando. Ele fala, você é maluco, maluca, saia daqui. É isso que vai acontecer. Ou, mesmo que a gente não fale isso, a gente vai desconfiar, a gente vai duvidar. Nós seremos incrédulos, né? Ter da crença, ter da fé, do credo, é uma das coisas mais difíceis que há. Nós seremos incrédulos. Até porque nós não temos noção, nós temos uma dificuldade imensa em compreender que a união do espírito com a matéria é dor. Pelo menos nesse momento, né, da nossa evolução é dor. Envolve dor. Tá? Como já foi falado, é importante ter discernimento entre dor e sofrimento. Sofrimento é opcional. Sofrimento é quando as coisas não têm sentido. Mas a dor, mesmo perante Deus, a dor existe. O que é algo que, para muita gente, as pessoas vão falar, não, imagina. Em Deus é só alegria, é só a gente cantarolando e sendo feliz, felizes para sempre, né? Ponto. Sendo que não é bem assim. A felicidade, nós não sabemos o que é amor, nós não sabemos o que é felicidade, porque a verdadeira felicidade é sacrifício. A verdadeira alegria envolve dor, porque crescer dói. Só que com o tempo isso vai sendo amenizado, porque com o tempo a gente vai ficando macaco velho e vai doendo menos, porque nós vamos aceitando essas dores com mais amorosidade. E o fato de nós aceitarmos torna as coisas mais leves e suaves. Só o amor torna as coisas leves e suaves. Então, nós temos dificuldade em compreender que as nossas relações são de dor. E Cristo deixa isso muito claro, inclusive, não só com homem e mulher, mas pais e filhos, parentes em geral. Vai ser uma relação de dor em nome de Cristo. E isso é em todos os sentidos. Nós vamos sofrer e vamos ter que nos deparar com a dor em vários momentos e em várias etapas. É importante. É uma questão de amadurecimento aceitarmos isso.
Então talvez mesmo que a pessoa tenha encontrado o amor da vida, a alma gêmea, quando passa por crise, por dor, por queda, como se transforma muito fácil em sofrimento, ou seja, como a relação ela é destituída do seu sentido muito facilmente, eu passo a achar que não, relação verdadeira eu não tenho dor. Relação verdadeira eu não sofro. Relação verdadeira não é assim. Não tem lágrima, não tem choro, não tem contração. Sendo que, de fato, as relações, quando elas vão se tornando o verdadeiro que há na relação, quando ele vai sendo revelado, o sofrimento vai embora, como foi dito. Mas isso é um processo. Então, de cara, vai haver sofrimento. Porque a própria busca por Deus, a relação também serve para isso. Porque senão, nós vamos começar a acreditar que o sentido da vida somos uns em relação aos outros. E aí nós paramos de buscar a Deus. Mas quando nós vemos que por mais que esteja tudo bem nas minhas relações ao redor, eu ainda assim sofro, isso me mostra que não importa marido, mulher, filhos, tio, tia, papagaio, cachorro, gato, não importa nada disso se eu não tenho Deus. Tudo isso vai ser destituído de sentido em algum momento, porque falta Deus. Agora, mesmo quando eu tenho Deus e estou com Deus e Deus comigo e Ele me habita, dói. Dói. Até porque nós lutamos com Deus, né? Israel é o pressuposto da luta e do embate com Deus. Temos que lutar com Deus. E a luta com Deus é dolorida. A luta até com os anjos. Enfim, o tempo todo é uma luta. Não é só o bem e o mal, pura e simplesmente. As coisas todas estão em tensão o tempo todo. Não só pelo bem e mal em si. Isso é um dualismo que tem a sua necessidade de existência não enquanto substância, mas enquanto existência, pura e simplesmente. Para nós existirmos, pura e simplesmente, mas isso não é a essência. Isso não é a substância da vida. E por isso que em Deus não tem isso de bem e mal. Por isso que Deus está para além do bem e do mal. Porque uma árvore do bem e do mal, ela é em relação à existência. A existência não tem relação com a essência, com a substância. Deus é substância. E por isso que é só na árvore da vida que se torna possível ter contato com Deus de fato. Não é através só do bem. O bem não me dá a dimensão de Deus em termos restritos da árvore do conhecimento. Ainda que Deus seja bom e seja o bem. Mas o que se apresenta na árvore da vida, enquanto atenção para a existência, é o que advém de Deus, sim, e também daquilo que é destituído de Deus, da possibilidade de negação. Mas mesmo o lado do bem da árvore da vida não basta, porque senão ficaria da árvore da vida não, me perdoe, da árvore do conhecimento, senão bastaria a árvore do conhecimento, e não basta. Não basta. Há que se passar para a árvore da vida, porque senão não se ganha a verdadeira vida. As relações são para nós acordarmos para essas coisas. E é por isso que elas são muito difíceis. E o casamento é um privilégio, ele é um sacramento por conta disso. Porque ele verdadeiramente é uma expressão da vivência dessas coisas todas de maneira cristalizada com o outro. Qual é o problema? O problema é que
é dificílimo, se não quase que impossível, porque as duas pessoas têm que estar verdadeiramente numa busca da vivência dessas coisas, mais ou menos no mesmo patamar. E a gente se engana, a gente se engana, porque às vezes a gente acha assim, eu tenho que encontrar alguém que saiba formular as coisas da mesma maneira que eu para ser no mesmo patamar espiritual. E isso não é, isso é psiquismo racional. Eu tenho que encontrar alguém que sinta as mesmas coisas que eu. Psiquismo emocional. Então é bobagem. E esse é que é o problema. Por isso que só Deus revela. Porque se eu vou buscar alguém através do que eu acho que a pessoa tem que ser, em termos de uma equidade espiritual, por assim dizer, porque não é igualdade, mas uma equidade, uma conformidade tal que possibilita justamente esse encaixe, eu vou me estrupiar. Porque isso é pura crença racional, em achismo racional. E por isso que eu falo que é psiquismo racional. É uma teoria que eu crio na minha cabeça e passo a acreditar que uma pessoa, para ser no mesmo patamar, mais ou menos, espiritual que o meu, ela tem que ter tais e tais e tais e tais e tais condições. Eu faço um checklist, né? Eu faço uma lista das qualidades e dos pressupostos do que a pessoa tem que ter para me relacionar com ela. É claro que tem certas coisas que são básicas, né? Tem coisas que educação, cultura, né? Até classe social, isso tudo gera afinidade e desafinidades que se tornam mais difíceis ou mais fáceis de se trabalhar. É um fato. Agora, não é por uma racionalidade humana que nós encontramos alguém. Porque por mais que a pessoa seja no mesmo patamar que eu, social, cultural, educacional, ela tem os mesmos hábitos, lê os mesmos livros, etc. Talvez isso inclusive não vá me acrescentar nada, porque a pessoa é tão eu que ela não me acrescenta nada. Quer dizer, não tem tensão. Não gera nem a dor que precisa gerar. Aí eu falo, mas tá com essa pessoa ou não tá, é nada. É melhor eu estar sozinho. Porque não faz diferença. Então por isso que é muito perigoso. Nós caímos em armadilhas psicológicas de uma psique que está doente muito fácil. E mesmo quando a nossa psique não está doente, naturalmente, né? Naturalmente o nosso processo psicológico ele é rebaixado em termos de que o nosso próprio Eros, né? O Eros com que a nossa psique tem que se casar, ele começa nivelado por baixo. Por isso que a gente, inclusive, vai se relacionar primeiro por quê? Porque se sente atraído pela pessoa. Porque assim, por mais que a pessoa seja, enfim, a nossa listinha completa, ela deu um check em cada um dos nossos atributos necessários, o fato é, se a gente olha para a pessoa e não sente tesão, não vai rolar o entrelaçar. É mais ou menos como dizer assim, eu nasci num determinado tempo e espaço em que outras várias pessoas nasceram no mesmo tempo. Não no mesmo espaço, mas talvez até no mesmo espaço, até na mesma maternidade que eu, num horário próximo. É o que a gente fala do o mapa astrológico, né? Tem minutos de diferença. Pô, então o que faz uma pessoa não ser igual a outra, ou até gêmeos, né? Vão ser distintos, com um mapa tão próximo. Porque realmente a gente não vê as sutilezas. Mas aquela vida, aquele nascimento, melhor dizendo, aquele nascimento que nós escolhemos para encarnar, é aquele que nos dá tesão. Que você olha e fala assim, cara, tem vários parecidos, mas é aquele ali. É ele que me dá tesão.
Em termos bem, é claro, bem palpáveis para a gente entender, né? Tem que dar tesão no nosso espírito. O espírito, ele é o polo positivo. Ele é o que se relaciona com o falo. O falo fica ereto. O nosso espírito tem que ver retidão, possibilidade de ereção. Ele tem que encontrar possibilidade de retidão. Que, né, então, em outros termos, ereção. Ele tem que sentir tesão, falar, pô, é aqui, vamos lá. Ah, mas por que não aquele outro ali, ali do lado, ó? Ah, a gente não vai saber racionalmente explicar, talvez. Talvez o espírito até saiba. Mas é isso. Tem que ser aquela pessoa que dá tesão. Que a gente olha e fala, cara, é isso. O conjunto todo. Agora, hoje, atualmente, a gente se deixa levar pela aparência. Então, por isso que eu falava, né? Tem que olhar e sentir tesão. Agora, se a gente tem olhos do espírito, a gente vai ver outros atributos e vai sentir tesão por outros atributos que não a aparência. Mas ainda assim, se meus olhos da carne não souberem ver beleza na pessoa de alguma maneira, não vai ser gostoso ir para a cama. Não adianta. Eu preciso ter um olhar completo para a pessoa. Eu preciso ter capacidade de desejar aquele outro como uma completude. Eu não posso arrancar fora, né, uma parte da pessoa. Só que isso é muito difícil, porque as pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos. E, portanto, em alguma coisa a gente vai se decepcionar em relação ao outro. Mas isso é uma falha nossa, porque é isso. A nossa vivência psicológica e erótica é de baixo nível. Então a gente fica na aparência das coisas, se importa com umas coisinhas ali, outras cá. E mesmo pessoas que vão subir no patamar, né? Ah, mas agora eu não me importo mais com o físico. Eu não sinto atração por uma pessoa bonitinha. A pessoa pode ser horrorosa fisicamente, mas aí ela tem que ter atributos morais, ela tem que ter um bom discurso filosófico, ela tem que ter isso e aquilo. Quer dizer, o que mudou? Eu saí do degrau 1 e fui pro 2. Grande coisa, né? A gente começa a se achar grande bosta por nada. Essa aqui é a verdade. Nossa vaidade é o cúmulo. Entendeu? E a gente começa a arranjar motivo para achar que, nossa, eu sou muito superior, né? Eu sinto atração pelo intelecto da pessoa, não pelo físico. Pronto, sou superior. E não é nada. Não é. Não é. Porque, de fato, não tem uma experiência superior, de fato. Não está vendo realmente uma conexão de retidão espiritual, necessariamente. Um tesão intelectual é a mesma coisa que um tesão físico. E por isso que é muito capcioso. Mesmo tesão emocional, né? A pessoa me dá comidinha na boca, faz um carinho e tal. Eu fico com tesão emocional na pessoa. Mas essas coisas não se diferem em si em termos de essência. Porque, no fundo, o que vai fazer uma relação prosperar não é o intelecto, não é o físico. Não é nada das coisas de checklist, mas sim, de fato, o espiritual. A sinceridade espiritual. É algo como, com o tempo na vida, a gente vai aprendendo a admirar as pessoas que são sinceras. E a pessoa pode ser uma pessoa de rua, em termos de destituída de tudo,
mas nós vamos sentir mais alegria em estar com aquela pessoa do que com outros, porque nós conseguimos ter uma afinidade de busca sincera. Esse tipo de encontro nada paga. E esse tipo de encontro normalmente não envolve, inclusive, sexualidade num primeiro momento. E não é o mais importante. Mesmo quando envolve, não é o mais importante. Porque a ânsia é em, de fato, viver a busca espiritual primeiro. Aquele de fato se torna o cerne. Então, é claro que essas coisas todas são... É isso, é fácil falar, né? Ah, Deus tem que revelar. E ao mesmo tempo... Como é que faz para Deus revelar, né? Eu fico sentada esperando, é meio que isso, né? Aí eu não fico com ninguém enquanto Deus não mandar eu ficar com alguém. Sendo que Deus age de maneiras misteriosas. E é como já foi falado. É claro que Deus não pede para que nós façamos algo contra o Espírito Santo e que hajamos em pecado. Mas Ele conhece as nossas necessidades e Ele conhece o nosso coração. E Ele entende, as pessoas não entendem, mas Deus entende que nós somos criaturas falhas e tortuosas e que não é possível um caminho reto e que, portanto, mesmo dentro do nosso caminho torto, eu preciso viver a minha tortuosidade para que Deus escreva certo nas minhas linhas. Mas é como eu sempre falo, é não se apegar à tortuosidade, mas àquilo que está sendo escrito. Então não é deixar de ficar com as pessoas, de sair, transar. Eu não vou entrar com moralismo em relação a isso, ainda que eu saiba que de todo é bom. Não. Depois a gente olha e vê que o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Mas, ao mesmo tempo, a tudo dai graças, porque verdadeiramente Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu, por exemplo, não tivesse vivido tudo o que eu vivi neste nascimento, eu tenho certeza que eu não poderia estar aqui falando. Por Deus tudo é possível, mas muita coisa é por conta da minha própria prodigalidade. E eu sei que eu tenho amigos, inclusive, com quem eu já falei, né? Eu falo, olha, eu sou alguém que eu nunca fui de doutrinar os outros, de falar de religião, de Deus, etc. Sempre fui uma pessoa que buscou o espiritual, mas jamais. Quem me conhece na intimidade sabe que eu jamais seria uma pessoa que ia começar a falar de Jesus Cristo para converta-se, sabe? De ideologia fanática de igreja, fanatismo e dogma religioso de converta-se, converta-se. Então, para muitos amigos que não são cristãos, não eram cristãos, eu tive o privilégio de poder falar, você sabe e está se tornando responsável em saber que eu não tenho por que falar isso. Eu não tenho motivo fanático, dogmático. E eu não falaria que realmente é Deus encarnado se eu verdadeiramente não tivesse a experiência disso em termos de minimamente saborear assim uma gotinha do que significa isso. E eu tive amigos que falavam, eu sei, Letícia, eu sei.
Falava, não estou querendo evangelizar, não precisa se converter nada não, mas eu tenho que falar. E a pessoa falava, eu sei. Eu falava, minha vida é uma prova. Dá para ver acontecendo o tempo todo. Era Deus preparando tudo. E todas os nossos nascimentos é Deus preparando o tempo todo, gente. Nós é que somos cegos, surdos, muito burros. Nós verdadeiramente somos mortos. Mortos. E o tempo todo Deus está preparando tudo para nos chamar à vida. Só que só depois que realmente nós minimamente começamos a acordar, é que daí começamos a ver como que tudo ganha sentido. E aí eu, por exemplo, passei por um estupro. Deus desejou isso em algum momento? É claro que não. Mas eu dou graças a Deus por eu viver tudo o que vivi, inclusive o estupro, o aborto, etc. Sim, eu dou graças a Deus. Não porque eles sejam uma graça de Deus que me foi dada, mas porque, ao ter vivido tudo isso, eu rendo graças a Deus em hoje Ele preencher tudo isso de sentido. Porque em si mesmas essas coisas são destituídas de sentido. E elas não passam a ser desejáveis. E por isso que elas não são graças em si mesmas. Mas o meu dever em dar graças a Deus por todas as coisas continua. Ele continua sendo um dever. Louvar a Deus e dar graças a tudo continua sendo um dever. Porque efetivamente Deus preenche todas as coisas de sentido. Ele faz com que as coisas mais absurdas e destituídas de sentido ganhem sentido pela morte dele, morte e ressurreição dele. Então, nós devemos viver a nossa vida de maneira a buscar sinceramente as coisas. Agora, é muito difícil porque nós temos carências e racionalismos bobos. Que é isso? Fazem uma lista ou nem fazem lista, né? Mas aceita qualquer coisa como companhia para suprir carência, suprir necessidades. Num desespero que é, vejam, o homem é a representação do espírito, a mulher é a representação da matéria. A união de ambos é o ato sexual, certo? No primeiro momento, a união do espírito com a matéria, nós representamos através do ato sexual. Essa é a forma mais básica de representação. Quando nós falamos inclusive de encarnação, por que a igreja vai prezar e vai falar, gente, só façam amor para ter filho? Porque, idealmente, arquetipicamente, o que a fraternidade também fala? Você tem que encarnar de 1000 anos, com diferença, né? Com a diferença de 1000 anos, de 1000 anos, e olhe lá. Mas, em efetivo, não é isso que acontece. O que os espíritas vão falar? Falam, não, encarnou ontem, encarna hoje e continua encarnando. Porque realmente está numa orgia, né? Está numa orgia. Enquanto homem e mulher transarem por prazer, a gente vai continuar nessa de encarnar, né? Mal morre e volta. Mal morre e volta. É como a pessoa que está viciada em sexo. O nosso espírito, ele verdadeiramente é doente, gente. E por isso ele deve se tornar como José, castíssimo. E só se casar quando Deus manda. Quando Deus manda.
Agora, quando nós não sabemos buscar Deus na nossa vida, ou quando a gente acha que está sabendo buscar Deus, mas verdadeiramente não está, aí fica em orgia. Fica buscando sexo pelo sexo, prazer pelo prazer, e o espírito vai continuar encarnando, não só porque o espírito quer, mas porque a matéria também quer. Pensa que é só o espírito que fica querendo vir? A matéria também fica desejosa de ser preenchida. Porque a mulher, arquetipicamente, a própria vagina, que é feminina e é da mulher, né? Trans existem, mas essa não é uma questão agora, em efetivo, né? A vagina, ela é a própria expressão da necessidade de preenchimento. E a gente fala, né, tem o costume de se dizer que a natureza, ela detesta vazio. Ela preenche as coisas. Logo as coisas são preenchidas, porque a natureza detesta vazio. Só que então, nós devemos sair desse movimento inconsciente e conscientemente compreendermos que está tudo bem estar vazia. E contemplarmos esse vazio, assim como Deus um dia contemplou o vazio para manifestação. E compreendermos que devemos saber esperar que o homem nos contemple como Deus contempla esse vazio, para que ele queira conceber o filho. E por isso que o homem deveria buscar a mulher para a concepção de um filho. É isso que acontece? Não. Mas é isso que deveríamos ter em nossos corações e mentes ao buscarmos relações. E compreendermos que a mulher, ela nunca vai ser preenchida. Nunca vai passar essa necessidade de preenchimento. Porque é arquetípico. Nós somos a cristalização do vazio e dessa necessidade de lidar com o vazio. Do abrir espaço para que as coisas aconteçam. Sendo que, o que Maria nos mostra? O que nós devemos aprender com Maria? Porque ela é o exemplo máximo do feminino. Devemos aprender que só Deus nos preenche de fato. Só Deus. Não é um falo, não é um homem, não é o meu espírito, enquanto relacionado à figura de José. É só Deus. E a partir da hora que Deus me preencheu uma vez, basta. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. A morada está vazia. A casa, a igreja, é o feminino. Maria, corpo. Mas dizei uma palavra e serei salvo. Dá-me de teu verbo, Senhor, da tua palavra, de teu logos, de teu amor. Dá-me teu filho, dá-me um filho e um filho basta, Senhor. Um filho basta para que eu seja preenchida e tenha vida eterna, de verdade, de fato. E a partir daí entenderei que tudo o que me cerca é filho adotivo. Tudo o que me cerca é filho adotivo. Os pais, se Deus quiser, chegaremos, ainda um dia a aprender que ter filho na fisicalidade, na concretude, serve para quê? Para aprendermos que tudo é filho. Que nós somos responsáveis por tudo ao nosso redor.
os laços de sangue nos cegam ainda. Mas um filho, ele deveria nos ensinar a responsabilidade que temos perante todas as coisas, todas as pessoas, todos os seres, e não é só as criancinhas. É vermos que todos são crianças e que eu tenho algo a ensinar para todo mundo e algo a aprender com todo mundo, que eu sou filho dos outros e mãe e pai dos outros e devo saber a hora de cada qual. Especialmente de ser mãe e pai dos outros, porque ser filho todo mundo quer também, né? Reivindicar as regalias de filhos todo mundo quer. Difícil é ser pai e mãe. É muito difícil. É dificílimo. É para pouquíssimos, na verdade. Eu olho, eu falo, eu já falei para meus pais, né? Eu não sei se eu... para mim é um grande mistério, porque é isso, eu não acredito, eu realmente não acredito que a essa altura do campeonato eu vou passar por casamento e ter filhos. Acredito que Deus não me deu o dom mesmo para ser mãe. E que eu não passarei por isso. O que me gera muita dor, óbvio, dói muito, ainda mais nessa fase da vida, porque eu tô já acima dos 30 anos, vai batendo relógio biológico, vai batendo tudo, né? Então, são várias questões e o fato de também passar a observar e refletir e essas coisas me serem dadas, dói. O fato de eu não viver na cristalização essas coisas, dói. Porque a gente quer vaidosamente tudo, né? A gente quer viver tudo. Né? Fica querendo abraçar o mundo. Ah, Senhor, eu quero tudo, Senhor. Eu quero a vida solitária, eu quero a vida em família, eu quero tudo, Senhor, eu quero tudo. Eu quero celibato, eu quero casamento, eu quero tudo. Mas não vai ter tudo, né? Ninguém tem todos os dons, graças a Deus. Agora, por conta de eu não passar por isso, eu reflito muito sobre isso e eu busco junto a Deus muito sobre essas coisas, porque para mim eu olho as pessoas ao redor, eu acho um grande mistério. Para mim é incompreensível. Aliás, eu compreendo só dentro da perspectiva de que realmente somos cegos e surdos, somos mortos, porque não tem outra explicação. É realmente a destituição de sentido das coisas, porque verdadeiramente é absurdo as pessoas terem filhos e famílias e se casarem. Porque se a gente acordasse de supetão, assim, de repente, sabe, Deus metesse o pé na porta e fosse revelado o que tudo isso significa, eu acho que a gente ia assim, a gente ia ser fulminado. Não só pela visão de Deus e das coisas de Deus, mas ia ser fulminado pelo grau de, realmente, de assertividade, de responsabilidade da coisa. Dá cagaço, essa que é a real. A gente ia virar uma diarreia líquida, ia sair, a gente ia liquefazer todo mundo, ia se liquefazer, assim, ia derreter, entendeu? Eu acho. Porque é impressionante o grau de responsabilidade que requer para a vivência dessas coisas todas. E é por isso que dou graças a Deus também, em muita medida, pelo nosso processo, né? Feliz queda. Até pela própria queda, em termos de Deus nos poupar de ver as coisas de maneira abrupta, de tal forma que seríamos fulminados mesmo, a gente ficaríamos paralisados. Sei lá, não conseguiríamos viver, passar pelas experiências. Porque é um grau de seriedade gigantesco. E é muito difícil viver as coisas com suavidade e leveza. Então, às vezes, parece até que é misericórdia divina, realmente, o mundo ser como é, porque não é fácil
eu fico pensando, coitada da criança que nascesse de mim, porque, imagina, eu não sei se eu iria... É isso, ou eu ia ser uma mãe... Eu provavelmente ia ser uma mãe muito bosta, assim, ia ser a pior das mães, porque... Como saber essas coisas todas e saber a medida do quanto me cobrar, do quanto cobrar ou não a criança, como educar, e o quanto permitir que as coisas simplesmente aconteçam, sabendo de toda a responsabilidade. Nossa, eu acho que eu ia chorar o dia inteiro, eu ia entrar em pânico o dia inteiro. Em pânico, eu acho que realmente eu entraria em pânico. Em pânico. E é por isso que eu respeito muito e admiro muito as pessoas que têm família, são mães e pais. Eu admiro porque, olha, para mim é o exemplo máximo, realmente, da coragem. Porque é verdadeiramente você, inevitavelmente, arcar com a evolução do outro. É você assinar um pacto de sangue em termos de comprometimento com a evolução do outro. Eu, enquanto uma celibatária, eu tô comprometida com a evolução da humanidade. A gente pode falar com palavras bonitinhas, né? Aí eu gravo os livros, faço esses textos, a evolução da humanidade, tá servindo várias pessoas, tá? Mas... Mas assim, um pai e uma mãe, eles assinam um pacto de sangue, de eu vou me tornar responsável em realmente ajudar essa criaturinha aqui a evoluir. É absurdo, sabe? É isso, não tem pra onde correr. Está cristalizado, está dado. E por isso que é muito importante aprendermos essas coisas aos poucos em relação às nossas relações. Os filhos cristalizam isso. Mas quando uma mulher escolhe um homem para ir para a cama e o homem escolhe uma mulher, o que há ali é também um pacto de completude eterna. Por isso que toda religião séria vai falar sobre sexo só no casamento. Porque algo vai se manifestar ali. Vai. E depende de nós que seja a manifestação da vida e não da morte. Porque enquanto são encontros furtivos, fortuitos, fúteis, em termos de tanto faz como tanto fez, é para minha carência racional, emocional, sei lá. E eu não digo uma busca sincera, um encontro sincero, em que a gente sente que mesmo dando errado, eu preciso viver isso aqui, sabe? Porque a gente tem disso. A gente sabe que, isso aqui não é legal, não é de Deus, mas eu preciso passar por isso. Eu sinto que eu preciso passar por isso. Mesmo errando, eu arco com a consequência. Pode colocar na minha dívida, Senhor. Eu arco com essa conta. Tem isso. É como eu já contei, né? Eu sabia que eu tinha que perder minha virgindade com o meu amigo que também perdeu comigo e que tinha que ser. E logo depois eu fui estuprada. E eu sabia que tinha que ser. E eu não posso dizer, é isso, né? A gente fala assim, eu era o Espírito Santo. Eu não digo que fosse o Espírito Santo. Porque, realmente, mesmo numa retidão,
Uma pessoa que ela é reta, ela vai falar, não, que me estuprassem, mas eu preciso escolher o certo, não importa como as coisas acontecessem. Agora, eu sabia que eu precisava viver aquilo. Então, mesmo não sendo algo de Deus, ainda assim eu arco com as consequências, né? Eu arquei com a consequência. E que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Mas é isso. Essa nudez eu apresento na frente de Deus, sem vergonha. E não que eu tenha orgulho, porque é que tá, a gente não tem que ter orgulho dos nossos erros. Porque senão vai ter vaidade, isso sim, né? A gente vai achar que vaidosamente eu fiz uma escolha melhor do que as que Deus separa para mim, né? Coloca lá para mim. Das de Deus para mim. Mas não é no orgulho, não é na vaidade. Mas é no sentido de que eu coloco isso na mão de Deus para que Deus transforme isso em algo melhor da próxima vez, então, que seja. Que da próxima vez eu tenha a possibilidade de viver algo melhor. Em maior retidão. Mas apresento isso para Deus. Então, devemos compreender que temos em Deus, como disse João, né, o nosso defensor no Filho. Não devemos contar com isso. Mas que vivamos aquilo que sinceramente buscamos e acreditamos, se estivermos dispostos a justamente apresentar aquilo a Deus sem vergonha, com arrependimento sim, mas não aquela vergonha hipócrita de Adão, sabe? Ah, foi a mulher, Senhor, que me fez fazer isso, né? Foi a mulher. Foi ela lá. Ah, foi a cobra. Não, fui eu, Senhor. Fui eu. Fui eu. Fiz sim. Fiz querendo aprender, Senhor. Fiz porque acreditei que era o certo. Então ensinai-me, Senhor, o que é o certo. Dai-me a possibilidade de viver o certo e de me ensinar o certo. É isso, sabe? É entregar a lição de casa quieto. Agora, tem coisas das quais a gente tem que se envergonhar. Que a gente sabe que é errado e é muito errado e a gente fala um dane-se. Como eu falei, a minha perda de virgindade para mim não era errado. Nunca senti como algo errado. Agora, já teve vezes que eu fui pra cama e que você tem aquele gosto de isso aqui não tinha que estar acontecendo. Tem algo errado, tem algo muito errado. Tem algo muito errado acontecendo. A gente sabe. Então, devemos buscar pessoas com quem é isso. A gente tenha vivências que nos possibilitem apresentar para Deus, para que Deus possa fazer com que melhoremos. Então, é buscar sinceramente. E é nos relacionarmos ou não nos relacionarmos, mas desde que seja justamente de uma maneira sincera, seja uma coisa ou outra.
Porque senão a gente vai viver um puritanismo também, que é completamente falso. Completamente falso. De uma virgindade, um celibato, mesmo que involuntário, ou, no caso, né, voluntário, mas que não é por dom. É por eu acreditar que não, eu não posso transar com ninguém se não for no casamento. Tá, mas... E aí? Né? Será que a pessoa simplesmente ela não está querendo se permitir errar? Será que isso não é parte de uma vaidade de quem quer se acreditar perfeito? Tem uma história que eu gosto. Se eu não me equivoco, é uma história oriental, mas eu não tenho certeza. Eu já não me lembro onde foi que eu li, ouvi falar. Mas ela é mais ou menos assim. Tinha um cara que ele fez tudo certo, viveu uma vida toda certa, fez tudo certo, foi pro céu, chegou no céu. E aí, né, olharam assim e falaram, olha, você fez tudo certo, tal, você tem direito a escolher uma das acomodações aqui. Só não pode com a... Como é que chama quando é a última? Ai. Enfim, quando é o último andar do prédio, tipo assim, né? A grande suíte, enfim, né? Tem a sacada, tem todo bem bom. Aí ele fala, não, mas pera, como assim, né? Eu não posso ficar na última. Eu fiz tudo certo, eu deveria ser justamente aquele que vai ficar no melhor aposento, poxa. Eu fiz tudo certo o tempo todo, não cometi nenhum erro. Aí fala, olha, então, esse é o problema. Aquela suíte, aquele espaço, ele é reservado só para quem errou. Então, se você quer ele, você vai ter que voltar e cometer um erro. Porque gente que é perfeitinha demais não fica lá não. Tem que ter algum erro, tem que ter. E que ele ficou assim, né? Não entendeu muita lógica daquilo, mas falou, tá bom. Falou, não, você não cometeu erro nenhum, fez tudo certo, né? Então você não pode ficar lá não. Então volta. Se você quer ficar lá, volta e vai fazer alguma coisa de errado. E aí que ele volta. E aí ele lembra, o que eu vou fazer de errado? Né? Aí ele lembra que tinha uma vizinha dele, muito bonita, bem apessoada, que ele sempre quis ter relações com aquela mulher e nunca teve por conta, né? Uma pessoa casta, etc., polida, educada. Nunca foi aos finalmente com aquela mulher. Aí ele vai, toca a campainha da mulher, a mulher atende. E ele não dá nem tempo de nada, né? Já fica com ela e tal. E supõe-se, né? Ele sabia que ela também queria, enfim, eles transam, tem aquela noite maravilhosa e tudo mais. E ele achando assim, nossa, tô fazendo algo super errado, né? E aí que no dia seguinte ele vai se despedir dela, todo feliz, né? Pronto, fiz algo errado, já posso morrer e ir para o melhor lugar no céu. E aí na hora que ele tá indo embora, ela fala, muito obrigada, você não sabe o bem que você me fez. E aí que ele olha assim e cai a ficha, né? Mais uma vez estava lá ele fazendo o bem. E ele achava o tempo todo que aquilo era fazer o mal, fazer algo errado, né? E aí fica a lição de que, é claro, não é pra gente sair fazendo coisas erradas por aí, não é pra gente fazer o mal por aí, né? Tem coisa, eu já falei, tem coisa que é má e é má, ponto. Matar, não tem que matar ninguém, ponto. Né? Matar não tem como ser algo bom, ponto. Ainda que Deus possa, se alguém nos mata alguém da nossa família, Deus pode justamente embutir sentido naquilo.
Mas a morte em si, o assassinato em si, é claro que isso não é completamente destituído de sentido em si mesmo. Agora, essa historieta, né? Eu acho que ela não é oriental não, né? Pelo próprio teor do céu, etc. Mas enfim. Mas era, talvez, enfim. Não importa. O que importa é o que ela nos mostra é que às vezes, justamente, a gente fica com uma concepção do que é certo, o que é errado, e deixamos de ver que verdadeiramente fazer o bem está para além das aparências e, às vezes, para além do que a nossa cartilha reza, que é o certo e errado. Então, isso não vira uma relativização do pode tudo, né? Mas isso mostra que verdadeiramente, em relação ao indivíduo, tem coisas que são muito capciosas e que, se a gente nasce dentro de cabrestos, se libertar dos cabrestos muitas vezes significa encontrar Deus, a premissa para encontrarmos Deus. Assim como se a gente nasce sem cabresto, muitas vezes a premissa para encontrarmos Deus é passarmos a fazer as coisas de maneira reta, certa, quieta. Por isso que tem os dois filhos, né? Por isso que tem a moeda e a ovelha, o filho passivo e o filho pródigo. O filho passivo, ele fez tudo certinho, ele fez justamente o bem o tempo inteiro. Ah, e aí a hora que foi para entrar na mansão, né, na suíte premium, pô, o senhor deu a suíte premium, matou e fez uma festa pro outro filho e não para mim, que fez tudo, fui bonzinho o tempo todo, fiz tudo certinho o tempo todo. E aí o que vai precisar, né? Ele vai precisar se tornar rebelde para conseguir enxergar que em nenhum momento ele tratou o pai como pai, que em nenhum momento ele viu o pai como o pai verdadeiramente era. E ele vai precisar passar por essa rebeldia, por essa revolta, para enxergar isso. A revolta em si mesma é boa? Não. Ela é desejável em si mesma? Não. Agora, ela se torna inevitável. Porque nós verdadeiramente somos cegos. Porque nós verdadeiramente somos filhos criados e não gerados. E para conhecermos a Deus, é através de um processo de dor. De um processo que é enxergarmos que não vemos Deus, enxergarmos que somos cegos. Enxergar que somos limitados. E isso até os anjos, já foi falado, até os anjos. O que pode parecer um absurdo, mas gente, criatura é criatura. No final das contas, né, criatura é criatura, ponto. Só Deus é Deus. E assim como quem é filho pródigo tá lá no bem bom, vai ter que aprender a parar. Vai ter que aprender a abrir mão das coisas. Vai ter que abrir mão, aprender a andar quieto, sozinho, voltando para casa, né? A dizer não. Então, enquanto tem pessoas que talvez tenham que aprender a ter relacionamentos que não vão ser de uma retidão completa, outras vão ter que aprender a dizer não para as relações que não sejam retas. Entendem? E isso passa por Deus nos revelar, nós pedirmos para que Deus nos revele que tipo de filho nós somos. E por isso que eu não posso dar receita de bolo, por exemplo, de falar vão e transem com alguém, ou não transem nunca com ninguém, só dentro do casamento. Não há como falar. Eu posso falar arquetipicamente o que é o melhor, em termos transpessoais.
em termos transpessoais do nosso coletivo e de retidão do que nos é dado, realmente é no casamento que essas coisas devem se dar. Só que acontece que nós não temos calibre para viver isso. Assim como nós não temos calibre para viver coisas uranianas, netunianas, plutonianas, como a gente acha que tem, né? Acha. E até quironianas. Acha que tem. Não tem, não tem. Tem que baixar a bola, entendeu? Buscar ter humildade, pedir perdão para Deus e rogar para Ele para que passemos a ter capacidade. Porque é só por Ele. É só Deus Pai, que é representado em Urano, que nos dá o cálice, que é Plutão, e o Filho, e nos unge com o óleo do Filho, né? O ungido, que é Cristo, Cristo significa o ungido, que é Netuno. É só passando por Urano. Por isso que é só o Pai, é plano do Pai, e o Pai que nos dá a unção e o cálice. Não é possível de outra forma. Então, estarmos acordados para o que significa o encontro do homem com a mulher é observarmos essas coisas todas. Observarmos que quanto mais nós ficamos dados ao sexo, pelo sexo, por carência ou por racionalidade de eu quero prazer e vou ter prazer e acabou, isso é reflexo da nossa própria encarnação. Então é bom, inclusive, que se eu sou alguém que estou envolvido em orgias ou em sexo fácil, etc., é bom que eu me atente para ver, opa, peraí, talvez eu seja um desses espíritos inconscientes que estão toda hora encarnando quando deveria saber dar uma esperada, né? Segurar a barra, esperar Deus me dar a matéria apropriada, esperar o meu espírito, enfim, buscar a sanidade do meu espírito para que ele sinta tesão pelas coisas apropriadas. O homem, a ereção masculina, ela é muito reflexo disso. Por que o homem tem que aprender a sentir ereção, sentir tesão por coisas apropriadas, né? Pela sua mulher, ou por mulheres apropriadas, que seja, mas assim. E por que é tão difícil controlar, né? O homem tem dificuldade em controlar a ereção, ainda mais quando jovem. Mas o homem em geral não pode ver um rabo de saia, né, que se excita. E mesmo quando velho, né, é um negócio impressionante. Mesmo velhos, caquéticos, é um negócio assim, chega a ser nojento. Nojento. Não tem nem pinto, essa aqui é a real, não tem nem. E tá querendo abusar de criança, de mulher, de todo mundo. É um negócio nojento. Enfim. Tem que aprender a ter ereção com as coisas certas, com a conjugação de fatores certos. Porque senão o que vai se revelar é só uma deformação cada vez maior do espírito em não saber apropriadamente observar e ganhar, inclusive, uma cocriação, uma coautoria de escolha e, portanto, assunção da sua liberdade perante a escolha da sua manifestação junto a Deus Pai. Em estar atento para as coisas do Pai. Vejam, é claro que o filho, ele só se manifesta a partir da hora que o pai assim quer e assim o faz. Mas, no próprio Apocalipse, né? Está lá, o Apocalipse, na verdade, a Bíblia, o Novo Testamento, a gente tem que fazer uma retrospecção do Novo Testamento, né? É maravilhoso isso.
Você começa lendo do Apocalipse, o Apocalipse é realmente o anúncio da manifestação de Deus, não é o fim, é o começo. E quando, né, até se chora porque ninguém vai conseguir abrir aquele livro, etc. O livro é a representação da própria evolução das criaturas, né? Porque a palavra evoluir tem a poesia da evolução aqui. A palavra evoluir tem relação com o desenrolar do pergaminho, tem relação com a alfabetização, com o abrir do livro. E só o filho é capaz de abrir o livro, porque só ele é responsável pela evolução de todas as criaturas. Aí se fala, Cristo é o que assumiu a evolução do ser humano. Não, Cristo não assumiu só a evolução do ser humano. Ele é a assunção da evolução de todas as criaturas. Todas. Perante todas as criaturas, ele assume a evolução. E não é porque é um ser humano, um anjo, um arcanjo, um fulano anjo. Não. É porque verdadeiramente é o Filho de Deus se manifestando frente às criaturas para que a evolução se dê. E, portanto, é possível essa cocriação junto de Deus. Não porque o plano passe a ser nosso, de maneira alguma, jamais. O plano é sempre de Deus. Mas nós passamos a ter que ativamente nos manifestar perante a necessidade. Quando vemos a oportunidade de assumir um pedaço da nossa evolução, uma parte da nossa evolução, nós nos manifestarmos. Fala, opa, tô por aqui, tô aqui, né? Tô aqui. É prestar conta. Né? É meio que isso. É prestar conta. Tá na hora? Tá na hora, meu. Tem que prestar conta. Tem que dar conta do recado. E o homem tem que ser a representação disso. Viver isso. Quanto mais um homem busca isso, observar essas coisas na sua vivência particular, mais ele vai ter a possibilidade de se abrir para o ganho de discernimento, para que ele compreenda a vivência disso tudo. Agora, é preciso compreender, gente, que não é porque eu sei essas coisas e busco essas coisas que daí a vivência dessas coisas a vivência vai me dar, né, a experiência empírica e científica vai me dar conhecimento. Isso é gnose. Não vai dar conhecimento, tá? Não vai levar a Deus. Mas a observância dessas coisas, o estudo dessas coisas, tudo isso que a gente faz aqui, limpa as coisas e abre caminho para que Deus se revele. E aí eu preciso estar atento, vigiando. E por isso que eu preciso observar a minha vida, vigiar a minha vida. Não porque eu vou alcançar uma vivência reta por mim mesmo, mas porque ao observar as minhas tendências, os meus padrões, as minhas experiências, eu vou conseguindo limpar, ser curado e me curar, vigiar, cura é vigia, para que Deus se manifeste, para que a sanidade de Deus, a santidade de Deus se manifeste. Sem que com isso eu apresse o tempo de Deus, sem que eu me ache grande bosta por isso, sem que eu também perca a paciência e eu queira enfiar os pés pelas mãos, porque já deu, nada acontece, então quer saber, dane-se. É dor, gente, é dor. É incompreensão, é ver que não sabe nada. É admitir que nada sabe. É dor. É solidão. Muita solidão. Mesmo rodeado de mulheres e de homens. Mesmo casado, casada.
E a mulher, ela faz, né, nós cristalizamos uma vivência da matéria, dos corpos, daquilo que abre espaço e se modela a partir do espírito. Então, vejam, o que acontece hoje? Por que é errado? E é errado. E eu tenho amigos que frequentam, tá? Amigos que acreditam, e eu amo as pessoas da mesma forma. Isso não altera o meu amor, mas eu não posso ser condescendente e nem afirmar que é certo algo que é errado. Que é. Por que é errado, portanto? Espiritismo de qualquer tipo. Terreiro, mesa branca, preta, vermelha, azul, amarela, roxa, violeta. Por que mexer com espíritos é errado? Porque necessariamente, quando eu trabalho com espíritos, com mortos, necessariamente, eles usam o meu corpo. Mesmo que sem a manifestação em termos de... Como é que fala? Incorporação. Mesmo sem incorporação. Eles usam do meu corpo. De algo do meu corpo para se comunicar através de mim ou comigo. Quando o meu corpo, que é feito para servir apenas um Senhor, ou quando o meu corpo, que é feito para receber apenas um homem, quando o meu corpo, que é feito para receber apenas um espírito, para ter de apenas uma união, quando ele recebe mais de um, eu sou uma prostituta. E prostituição é motivo para morte, porque é motivo para separação. Separação de homem e mulher significa morte porque é espírito separar da matéria. Quando o espírito se separa da matéria, acontece o que? A gente morre. O corpo morre. Morre. Então, por isso que é errado emprestar o nosso corpo, porque não se serve a dois senhores. Ou o Espírito de Deus me habita, ou o Espírito dos outros. Porque, na verdade, nem o meu próprio Espírito deve me habitar. Porque isso é queda, é vaidade, é egocentrismo no pior sentido da palavra. Egotismo e sei lá as quantas palavras tem para eu colocar o meu ego com E minúsculo, no centro. Não é o ego do ego sum. Não é o eu do eu sou, não. No sentido que o Max Heindel, inclusive, usa de ego. Não. Estou falando realmente do meu eu pequenininho, do meu espírito de bosta, que não é casto, que não é um José. E que não abre espaço para Deus, portanto, né? Quer ocupar o lugar de Deus. E por isso que o homem, né, é muito fácil para o homem inflar o ego em termos de se achar Deus. É mais fácil para o masculino isso acontecer do que para o feminino. Isso não quer dizer que as mulheres não possam passar por o processo de inflação. Passam. Tá? Passa, e é grave, tanto quanto. Mas o homem, ele tem uma propensão a cair nisso muito mais facilmente, porque realmente ele, pela mulher, é tratado realmente como um deus. As mulheres vivem para os homens como se fossem deuses mesmo. É o deus da mulher. Só que aí a mulher fica exigindo do homem o quê? Agora você tem que me preencher. Agora você tem que me completar. Eu tenho que me sentir preenchida
E eu não posso me sentir vazia hora nenhuma. E aí começa a fazer cobranças em relação ao homem que castra o homem de uma tal forma que o deforma. Deforma. Não é uma castração voluntária de um homem que se casa e permanece com aquela mulher e se castra porque justamente, né, já não terá outras relações e passa a ter foco. Não. Passa a ser uma castração porque realmente eu quero ficar com o teu pinto dentro de mim o tempo inteiro. É meio que isso. Então eu vou arrancá-lo fora, socar dentro de mim para ficar com aquilo ali o tempo inteiro. Você tem que me preencher o tempo todo. Sabe o que é isso? É querer vida eterna na Terra. Vamos para sempre ficar nesse corpinho, achar, né, o elixir da vida eterna. Não é o da juventude, não. Que isso é uma coisa. Nós aprendermos a nos cuidarmos e nos curarmos para ter uma melhor vivência aqui e, ao máximo, podermos aprender enquanto estamos aqui, isso nós devemos buscar. Agora, querer ficar aqui para sempre, isso é loucura, é insanidade. Acha que possessão, obsessão é só do espírito em relação à matéria? Quando o feminino faz isso, e a matéria ela tem essa capacidade, ela tem a capacidade da gravidade. Ela verdadeiramente, ela tem um poder de atração e sedução em relação ao nosso espírito, que é isso. Para o espírito ascender até o céu, gente, por que fica tanto morto preso aqui? Fica tanta gente perambulando. É por acaso? É só porque também, o meu espírito gostou de ficar por aqui. Não é só um problema do masculino. O feminino cria um polo de atração de tal gravidade que segura o espírito aqui. Segura mesmo. É grave isso, é muito grave. É uma perturbação do emocional que gera consequências nefastas para o espírito. O espírito depois não consegue deixar a matéria, não consegue fazer a ascensão até o céu, não consegue retornar. Vira um engodo, gente. Um engodo, vocês não têm ideia. Quer dizer, deve ter ideia, assim, porque essas coisas são sabidas, né? A gente sabe dessas coisas, isso não é novidade. Não é novidade. Então, o homem e a mulher, quando nós sabemos dessas coisas e sabemos que vamos enfrentar juntos essas coisas, se torna teoricamente mais simples, não quer dizer mais fácil, mas mais simples de observar quando está acontecendo, saber identificar o problema e, de maneira mais assertiva, buscar a cura. Não quer dizer, mais uma vez, não quer dizer que se torne mais fácil. O caminho é o contrário, se torna mais estreito, tá? Mais estreito. E é mais sangrento, é mais doloroso, é mais sacrificial, é mais cheio de chagas. Então, não entrem na ilusão de que conhecer as coisas e as coisas não serem dadas, ainda que num puro plano de observação, vai tornar as coisas mais fáceis. Não torna as coisas mais fáceis, pelo contrário, elas se tornam mais difíceis de serem vividas, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, e vai ser cobrado. Agora, se torna sim mais simples. Então, quando eu tenho uma doença e eu não sei o que é, eu entro em desespero porque eu não sei o que é. Eu fico fazendo mil e um exames, tomando mil e um remédios e eu começo a dar tiro para todo lado. E aí eu fico com uma impressão assim de que eu não sofro tanto porque eu ainda não sei o que é.
Pode ser um negócio muito ruim, mas pode não ser nada. Pode ser que passe amanhã. Agora, se eu sei que, putz, é um câncer, tá em metástase, o negócio eu vou ter que arrancar várias partes aqui e tal. Vou ter que passar por quimioterapia, radioterapia, sei lá mais quantas terapias, vou ter que arrancar pedaço do corpo fora, o negócio vai ser feio, vou ficar fraco. Não se torna mais fácil, se torna muito mais difícil. Só que eu posso, em efetivo, ir diretamente no remédio que eu preciso. Então eu preciso fazer isso, 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 isso e isso para minimamente lidar com a situação. E eu vou estar mais bem preparado, se é que se dá para dizer isso, mas supostamente, né, na teoria, mais bem preparado para lidar com a dor do processo. Então, é claro que é uma dor muito grande, avassaladora, eu saber que, eu estou numa condição terminal, praticamente. Mas, ao mesmo tempo, isso me abre a possibilidade de uma boa morte. Isso me abre a possibilidade de uma vivência redentora, verdadeiramente. De sacrifício de última hora, de bom ladrão, etc., né? Não é nem um bom ladrão, são Dimas, né? Porque, enfim, não tem ladrão bom. Quem é bom não é ladrão, ponto, né? É verdadeiramente uma vida nova. Por isso que haverá duas pessoas, uma cairá morta, né, e a outra será arrebatada. Uma ficará e a outra será arrebatada. O ladrão fica na cruz, mas São Dimas vai para o céu. Entendem? Então não se torna mais fácil, mas é mais simples. Acarreta maior responsabilidade e, enfim, abre-se para novas possibilidades. E é a essas coisas que nós devemos estar atentos num primeiro momento, né? É absorvermos essas coisas em termos de que é esses são pequenos pontos com os quais temos que lidar dentro do relacionamento. Muitos outros também, e muito mais coisa será abordada ainda. Mas, por hora, creio que está bom para a nossa caminhada. E é isso. Que saibamos da responsabilidade em sermos a cristalização palpável de polos negativos e positivos em uma vivência conjugada. Isso é belíssimo, é belíssimo. E saibamos que a relação marital, né, ela é um sacramento e é a cristalização máxima, né, o primor. É assim, o diamante que se torna brilhante. Agora, todas as nossas relações passam por isso, tá, gente? O tempo todo. Só que daí é de forma mais abrandada, se é que se pode dizer assim. É claro que as coisas também vão tendo outros caráteres e adquirindo outros contornos à medida que passamos por experiências diferentes. Por exemplo, no celibato é algo ainda diferente, né? Então, o tipo de observação que se tem é outra. Será comentado num devido momento. Porque todos nós, no fim das contas, aprendemos com tudo isso, sobre tudo isso, e numa vivência palpável ou não, mas dentro de nós tudo isso acontece. Então, é como mostrado, né? Um casamento, ele revela muito mais do que o casamento em si mesmo só. Revela a nossa encarnação, o nosso processo espiritual, revela várias coisas. E por isso que é importante respeitarmos a vontade de Deus
porque senão a gente realmente deforma a nossa vivência espiritual. Não é só uma problemática de ai, transar errado. Não é o sexo em si que é errado, as coisas em si. As coisas em si, né, é isso. A existência e possibilidade existencial das coisas é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Em si mesma, ela pode gerar tanto um fruto quanto o outro. Não é essa a questão. A questão é que se Deus não me dá a viver aquilo, se Deus não me dá aquilo enquanto uma vivência, enquanto uma permissão, então se torna queda. E é por isso que vai se tornando cada vez mais importante viver uma vida de mandamentos. Não porque alguém me falou, mas porque eu passo a compreender que verdadeiramente é só numa vida de mandamento que a vida se torna vida verdadeiramente e passa a ter sentido pleno, mesmo que cada vez mais ela esteja doendo. Tenham amorosidade convosco, com vós próprios e com os outros. Sejam gratos e a tudo deem graças. Verdadeiramente tudo. Porque Deus verdadeiramente é capaz de fazer com que todas as coisas ganhem sentido, sem que as coisas ruins passem a ser boas necessariamente, ou desejáveis. O que é ruim continua sendo ruim, o que é mal continua sendo mal, o que não é desejável continua não sendo desejável, mas por Deus, a nossa vida passa a ter sentido. Um sentido verdadeiro e inequívoco. Que Ele guie os vossos passos, meus caros. Que a paz dele seja convosco e que Ele vos habite, agora e sempre. Amém. Um abraço.